Olá meninas, eu sou a Ana do Ateliê Aromas de Ana e hoje eu vou gravar pra vocês essa peça aqui, ó. Isso aqui é um kit higiene pra bebê, ó. Ela tem compartimento do lenço, deixa eu baixar aqui, ó. Tem um compartimento pra colocar lenço, roupa suja, fralda e roupinhas limpas. Aí ela fecha assim. Então essa é a peça de hoje. Espero que vocês gostem. Vamos começar então. Bom, aqui, gurias, ó. A peça começa da seguinte forma. O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai cortar no molde, no tecido, na manta R1. Vai fazer um quilt. Eu fiz um quilt reto, mas vocês podem fazer um quilt livre. Fiquem à vontade. O que acontece? Como que a gente vai fazer primeiro? A gente vai pegar o nosso tecido lá, vai colocar o nosso molde. No projeto está escrito a medida geral do quadrado que tem que ser cortado. Então, corta teu quadrado lá no tecido, coloca o molde em cima e faz os cortes necessários. Olha aqui, ó. Então, vocês notem que aqui, ó, tem essa parte aqui que ela é ondulada aqui, ó. Então, tem que ser cortada com o molde. Feito isso, vai botar esse tecido já cortado em cima da manta R1 para não ficar usando desnecessariamente um baita de um pedaço aqui nas laterais que vocês vão ter que cortar e é um pedaço bem considerável. Então não tem necessidade de quiltar junto. Corta primeiro no molde o tecido, coloca em cima da manta e aí tira o excesso de manta para fazer o quilt. Esse molde aqui, eu ainda vou ver como é que eu vou poder mandar ele. A princípio eu penso em cortar ele em pedaços para mandar, porque é um molde muito grande, então vocês notem que não vou ter que pensar como é que eu vou mandar. Mas pode deixar que vai ter o projeto dele bem direitinho. Feito isso, a gente fez essa peça, a gente reserva ela. Vamos reservar ela e vamos para a parte de dentro do trocador. Vocês lembrem que esse trocador é aquele trocador da Fisher-Price. Então, eu fiz umas modificações nele que eu achei mais interessante. Por exemplo, da Fisher-Price aqui, ele teria a telinha. Eu até tenho a telinha aqui, ó. Ó, seria essa telinha aqui. Mas essa telinha, quando a gente coloca, se tu não vai colocar com zíper para fechar, e zíper não dá para botar porque vai machucar o bebê. Então, teria que ficar só com viés. Ela fica assim, ó, esgaçada, como tá lá na foto da Fisher-Price. Então, eu optei por botar plástico. Por quê? Esse plástico é um plástico bem resistente. Para fechar ele é melhor. Isso aqui, por exemplo, tu vai fechar, ó, com a roupa ali dentro, ela vai ficar solta. O plástico não, tu encaixou a roupa aqui dentro, beleza, ficou perfeito ali dentro. Então, eu optei por fazer dos dois lados com plástico. A única coisa que mudou, que vai se manter aqui, é essa parte do lenço umedecido que eu vou fazer de tecido. O resto é plástico aqui e plástico aqui onde a criança vai deitar. Por quê, gente? Eu fiz, quem me acompanha no YouTube já viu lá que tem 2 projetos de trocador. Todos baseados em trocadores americanos industrializados. Eu fiz o primeiro, que foi pro meu neto Lorenzo, quadrado aquele, bem legal, ficou ótima a peça. Só que o que acontece? No dia a dia, quando eu vou trocar ele com a minha filha, se a gente não cuidar e ele fizer um xixizinho fora da fralda, essa parte de tecido molha. Então, assim, quanto mais partes de tecido tiver no trocador, pior é, porque cada vez que a criança tiver um acidente de percurso, tu vai ter que lavar essa peça. Então, pensando nas mães, eu resolvi botar plástico aqui. Aqui eu não vou botar plástico, porque o que acontece? Aqui precisa ser o tecido, porque se bota o plástico no lenço umedecido, ele fica grudando. Tanto vocês notem que aqui é cortado o plástico, ó. Porque quando o lenço entra aqui, ele não pode ter plástico para encostar, porque senão ele gruda e não entra. Tirando isso, o resto é tudo plástico. Então, é uma peça bem clean, bem fácil de fazer, uma peça bem vendável. Você vende muito bem essa peça. Dependendo da localidade e do custo para fabricar ela, ela é parte de R$100. Não é menos que isso, porque
tem todo tecido, aqui vai quase 1 metro de tecido para cada lado desses aqui, então vai tecido. Então depende muito da localidade, do tecido que você vai comprar para fazer, aí você bota seu preço. No final do vídeo, se der tempo, eu vou fazer mais ou menos como eu faço para projetar o meu custo da peça, para quem está iniciando saber projetar o valor que tem a peça para poder vender. As minhas peças, quando eu vendo, eu multiplico tudo, o meu custo vezes 3, que é uma conta básica da administração, aí quem faz sabe disso. Então, essa conta é a mais certa, porque daí tu não perde. Vai ter gente que vai achar caro, vai ter gente que vai achar barato, mas o valor do teu trabalho é tu que coloca. Então, voltando aqui a peça. Aqui, ó, cortei no molde e quiltei aquela parte com um dos tecidos. Vou pegar o tecido de forro e vou cortar na mesma proporção, no mesmo modelo. Feito isso, eu vou cortar as partes de plástico. Como que eu fiz isso, gente? Aqui, ó, aqui não vai plástico. Essa parte aqui não vai plástico. Porque é onde vai ser colocada a roupinha. Então não tem fralda, não tem necessidade de plástico. Aqui eu coloquei plástico embaixo e vai plástico em cima. Por quê? Porque esse trocador desse lado, com plástico dentro e fora, você pode botar roupinha suja, mijou, fez cocô, não tem onde enfiar, tu bota aqui dentro do trocador e quando chegar em casa tu tira. Passa um paninho e tá limpo. Aqui não há necessidade porque é a parte limpa que vai ficar as roupas. Então, como é que eu fiz isso? Eu cortei o meu tecido de forro, fui lá peguei o meu molde, dobrei o meu molde de um lado só aqui, ó. Dobrei meu molde de um lado só e cortei um plástico. Cortei um plástico bem certinho que dê essa parte aqui só. Ó, eu tô sem minha outra câmera, então tá bem difícil de gravar. Então, feito isso, podia pegar, né? Pega pra gravar pra mim. Feito isso, a gente vai pegar esse plástico e vai costurar ele todinho ao redor desse tecido aqui, ó. Vocês notem que eu botei um viés. Esse viés aqui, ó, é pra poder prender melhor esse plástico. E aqui, pra prender melhor no tecido, porque senão fica todo o plástico solto. Feito isso, eu cortei exatamente onde vai a parte do lenço umedecido aqui, ó, e tirei a parte de plástico, ficou só no tecido. Por aquele motivo que eu falei pra vocês do lenço umedecido prender. Feito isso, vou pegar o meu molde dos bolsos lá e vou colocar um viés de fora a fora. Aí você vai me dizer pra que tá botando viés embaixo e em cima. O viés embaixo é pra dar um acabamento bonito. E por quê? Porque no momento que eu boto o viés aqui, se tu botar só o viés e deixar isso aqui solto, quando tu virar o trocador, a roupa suja, a roupa da criança vai cair toda pra cá. Então aqui vai 2 botões de pressão de plástico. O que acontece? Por isso tem que ter o viés, porque se você for colocar o botão de plástico somente no plástico aqui, ele vai rasgar, conforme vai puxando ele rasga. Então vai esse viés pro botão de plástico. Aqui do outro lado a mesma coisa, ó. Eu poderia costurar direto o plástico e não botar viés, mas o que acontece? Não coloco viés, não tem como botar botão. Se vai botar velcro, tem aquela coisa de o neném fazer xixi e molhar o velcro. Igual você vai ter que lavar a peça. Então, se você colocar o botão de plástico, é um botãozinho bem pequenininho, quem trabalha com isso já sabe como é que ele é, não machuca o bebê e é uma dica bem tranquila para te colocar. Aquele da Fisher Price, que eu tô imitando aqui, ele não tem botão, ele é solto. Quem olhou a peça vai ver que é solto. Então, o que acontece? Parece que vai cair tudo de dentro quando tu vira. Eu dei as minhas aplicações nele. Aqui, ó, nesse bolso que vai aqui, eu cortei ele no meio. Não pensei na hora e cortei. Vocês não precisam fazer isso. Eu vou mandar o molde inteiro aqui, ó, e vocês cortem essa peça aqui inteira. Como que você vai fazer a divisória? Você pega aquela peça inteira,
aplica aqui o plástico, colocou o viés. Aí, para fazer as divisórias, você faz assim, ó. Você pega os viés, esse aqui é viés pronto, comprado, esses viés de 2,5. Vem aqui e aplica. Quero uma divisória aqui, o plástico vai estar inteiro, né? Então, você vai vir aqui, vai aplicar aqui e costura aqui. Quero mais uma divisória, Ana, bota aqui também. Dentro desse projeto, vocês façam quantas divisórias quiserem. Como da Fisher Price é 2 de um lado e 2 do outro, eu segui mais ou menos o modelo ali. Só modifiquei alguns detalhes que eu achava que era mais importante. Feito isso, passou o viés aqui, prendeu todinho esse plástico aqui, a peça praticamente está pronta. A parte que o bebê vai ser deitado, já tem plástico. Você já botou aquele plástico inteiro. Aqui, você vai colocar aquele plástico com viés e vai costurar aqui e aqui. Como é que a gente vai dar acabamento aqui? Agora entra aquele bolso de lenço umedecido. O pessoal já está bem íntimo desse bolso, porque já tem bastante projeto com ele na internet. Eu deixei para fazer com vocês essa parte. Como é que é feito isso aqui? Peguei um TNT 120 entretela, também pode ser usada. No meu caso eu tinha o preto, mas tem o branco também. Apliquei meu tecido principal e o meu tecido de forro, frente com frente. Peguei o meu molde, que também vai no projeto, e apliquei em cima. Fiz um risco dentro desse círculo aqui, fui até a minha máquina e passei minha costura bem em cima. Ele vai ficar assim, ó. Tá? Aí agora a gente vai cortar isso aqui. Deixa eu achar uma tesoura aqui. Vocês cortem e deixem 1 centímetro de distância, assim, da costura, para vocês poderem dar aqueles piquezinhos que são importantes para poder virar a peça. Porque quando você virar a peça, isso aqui já vai ficar com o acabamento final. Aí se quiserem, só dê uma costuradinha com um ponto decorativo, que dá um toque a mais na peça. Aproveitando enquanto eu tô fazendo isso, eu já vou dizer. Eu coloquei lá no patchwork passo a passo. Quem acertasse a primeira que acertasse o que era a peça ia ganhar o projeto. Então, a vencedora lá do Patchwork Passo a Passo foi a Graziele Silva. Então, me manda teu e-mail pelo Facebook, eu já te adicionei no Facebook, que eu vou te mandar o projeto. Teve outras pessoas que falaram depois a mesma coisa que ela, mas como eu coloquei na publicação que a primeira que acertasse ia levar, ela deu até o nome do trocador, que era da Fisher Price. Então, parabéns. Me manda teu e-mail que eu vou te enviar. Esse projeto é um projeto pago, gente. Se vocês quiserem se interessar em fazer, me chama em box no ateliê, que eu passo os dados bancários para vocês. Não é um projeto caro, é um projeto bem acessível para todo mundo. E como ele é bem vendável, vocês vão tirar tranquilamente o custo dele. Ó, isso aqui que eu falei pra vocês, ó. Quando vocês dão um pique, a peça fica virada direitinho, ó. Olha lá, ó. Ela não precisa de acabamento, ó. Ela já tem um acabamento dentro e fora. Então é isso aqui que vocês vão ter que fazer. Feito isso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar aquele nosso viés. Vocês podem fazer o viés de vocês. Eu resolvi pegar o pronto porque é mais prático. E como eu tô com pouco tempo no ateliê para gravar vídeo, eu tô usando tudo que é mais prático. Ó, vou pegar aquele meu viés que eu fiz ali e vou aplicar aqui, ó. Vou aplicar ele assim aqui, vou vir aqui e vou costurar. Só que antes disso você tem que fazer essa parte da frente aqui, que é onde vai o botão, para dar o acabamento.
Então, você vai vir aqui, aplica o viés aqui. Passa uma costura reta aqui, ó. E ao mesmo tempo, você já pode acompanhar com o viés aqui, ó. Dar uma dobradinha, ó. Que ele fica um acabamento super legal, ó. E já dá o acabamento até o final. Feito isso, você vai vir aqui e vai aplicar bem em cima aqui dessa lista onde tem a divisão do plástico. O plástico passa um pouquinho da medida do lenço, para não ficar aparecendo ali. E aí você aplica ele aqui, que ele vai ficar assim, ó. Deixa eu só alfinetar aqui pra vocês verem como é que fica. Se eu achar os alfinetes na minha bagunça, eu alfineto. Então, gente, vai ser assim, ó. Essa peça vai ficar assim, ó. Ó, aqui é a parte do lenço, aqui é a parte das roupas, que vocês já vão estar... E fraldas, né, no caso. Como que a gente vai montar isso aqui? Tá tudo pronto, já costuraram, já passaram viés, já colocaram os botões, porque isso é bem importante, ó. Vocês têm que botar os botões de pressão antes de montar a peça, antes de fazer pra virar, de costurar pra virar. Feito isso, vocês botem o botão aqui e aqui antes, porque daí não fica aparecendo lá atrás. Porque não pode ser feito nada depois, porque vai aparecer lá atrás. Quem vai usar velcro que não tem acesso à maquininha de aplicação de botão, tranquilo, gente. Bota o velcro aqui antes, porque tudo que você costurar agora aqui, estando a outra parte, vai aparecer do lado do outro lado. Então tem que ser feito tudo que vai ser costurado agora aqui. Feito isso, já tá com os botões, já tá com os viés. A peça tá pronta, ó. O que a gente vai fazer agora? Vai montar. Eu disse que é uma peça super rápida, não tem muita dificuldade nela. Vai montar ela. Aí, vai ter gente que vai me perguntar assim, Ana, mas como é que a gente vai fechar? Boa pergunta, gente, já ia me esquecendo. Tá aqui, ó. Vou pegar só pra ilustração. Vocês vão pegar um tecidinho, vai o molde disso no projeto. Vão dobrar ele frente com frente, no tamanho que pede ali do molde. Vão aplicar em cima de uma manta R1 e em cima de uma entretela ou de um TNT 120 para ficar mais firme. Vão costurar em cima do desenho onde pede o modelo, o molde, desculpa, e vão recortar. Aí o que vocês vão fazer com isso? Vocês vão virar do avesso, vão rebater com uma costura para ficar bem direitinho. Quem vai usar velcro, que no da Fisher Price é velcro, aplica o velcro aqui na peça. Mas, para aplicar na peça, você vai ter que medir primeiro. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar a peça. Antes de fazer qualquer coisa, antes de montar ela lá, a gente vai dobrar exatamente como ela tem que ser dobrada. No molde que eu mando, eu vou tentar mandar exatamente onde fica o buraquinho aqui nessa parte de dentro aqui. Aqui não precisa, mas aqui eu vou tentar, né? Ver se eu acho uma maneira. Também pode usar aquele botão imantado nisso daqui, que fica bem legal. Mas daí, se for usar o botão imantado, vocês não precisam fazer esse stand aqui, ó. Não precisa disso. Aplica o imantado aqui direto. E aí, o que você vai fazer para colocar o imantado? Que eu acho que é isso que eu vou fazer na minha até. O da Fisher Price tem aquele negocinho ali, mas eu acho que ficou mais brega. Sem aquilo vai ficar mais sofisticada a peça. Então, gente, você sabe que o sofisticado vende mais. Então, o que acontece? A gente vai medir. Como que a gente vai medir isso aqui? Na posição do lenço, que é onde a gente dobra. Dobrou, aqui. Então, é aqui que você vai botar o seu botão, ou de pressão, ou imantado. Fica a critério de vocês. O que acontece? Vocês têm que cuidar se essa parte aqui não vai pegar na bunda do bebê. Nos meus outros trocadores, eu fiz uma faixa que vem todinha a peça. Então, não pega nada no bebê, porque aquela faixa faz a volta e pega aqui. Que é alguma das arteiras que me deu a dica, achei bem legal e apliquei. Vocês podem fazer essa também. Porque agora eu tava pensando, se você botar um imantado aqui, ó, quando você
for abrir esse trocador, o imantado vai ficar bem no meio das costas do bebê. Então, deleta o que eu falei, não é bom o botão. O que a gente vai fazer então? Ou o velcro, vai ter que ser o velcro. Aí você vai ter que usar essa pecinha aqui pra fazer, ou bota direto o velcro aqui e aplica aqui. Aí você bota o velcro todinho aqui na peça, que é, na realidade, é a maneira mais barata. E não é a mais bonita, mas é a mais barata pra se fazer e que menos agride a criança, no caso, né? Porque a gente tem que pensar no bebê. Então eu já até vou marcar na minha peça aqui, ó, o velcro. Vocês levem em consideração que essa peça vai encher. Então ela vai encher, ela vai ficar assim, ó. Então vocês têm que botar o velcro mais ou menos, que vocês possam trabalhar ele aqui. Então nesse caso aqui, ó, eu já até vou marcar o meu do velcro aqui, pra mim saber onde é que eu vou ter que colocar. Vocês viram que eu faço tudo no olho, né? Isso é um problema. Então, risquei aqui. Aconselho vocês a colocar o velcro de comprido, assim, ó. Por quê? Porque daí você consegue trabalhar esse velcro aqui. Se botar aqui, ó, não tem jogo nele. Então, coloca de comprido que vocês conseguem trabalhar. Se for usar aquele velcro com o pedacinho aquele ali, ó, que nem é da Fisher Price, aí eu acho que não precisa colocar aquilo, mas eu não vou usar aquilo que achei meio brega. Vou usar esse aqui mesmo. Então, na hora ali da peça, de eu fazer a peça, eu ainda vou decidir o que eu vou botar aqui. Se eu faço isso ou se eu faço aquela minha faixa que puxa aqui e fica tri bonita a peça também. No final vocês vão ver como é que vai ficar. Agora eu vou pra máquina e vou montar isso aqui tudo e volto pra vocês verem. Já passei as dicas. Não tem mistério, gente. Tendo o projeto em mãos, os moldes, desenho em mãos, faz isso aqui de olho fechado. Eu ainda me quebrei porque eu tive que olhar para aquela peça lá na internet, desenhar ela e meio que adivinhar o tamanho da peça, porque não tem nada discriminando o tamanho da peça. Então, mas para quem vai adquirir o projeto, é mumu fazer essa peça aqui. E ganha muito, porque assim é uma peça muito vendável. Então, eu vou fazer tudo isso e volto para vocês verem a peça na hora de virar. Já volto. Bom, aqui, gurias, ó, voltei. Eu já desvirei a peça pra não demorar muito o vídeo. Como é que eu fiz? Eu fiz o sanduíche aquele que eu mostrei pra vocês. Passei a costura todinha ao redor da peça aqui, ó. Deixa eu puxar mais aqui. Agora deu. E aqui, ó, passei toda a costura ao redor. Deixei uma parte aqui embaixo pra virar, virei essa peça e ela ficou assim, ó. Aí pra finalizar, vocês podem dar aqui ao redor uma costura, eu dou zigue-zague, ó. Mas vocês podem dar uma costura reta ou um ponto decorativo da máquina de vocês pra prender as duas peças uma na outra. No final eu acabei colocando esse fecho mesmo pra fechar a peça, em função pra não machucar o bebê aqui. Se bota botão imantado ou de pressão, a criança vai deitar em cima e ainda vai acabar machucando. Então ficou o velcro mesmo. Então a peça ficou assim, ó. Aqui tudo acabado. Aqui o viés que eu falei pra vocês pra dar o acabamento na parte do lenço, ó. Fica assim. Essa parte maior é a parte que vai a roupa suja do bebê. Então, quem vai fazer para vender pode imprimir na impressora de vocês em casa um papelzinho identificando para que serve cada bolso. Isso é legal, porque daí a mãe vai comprar uma peça dessa e nem sabe o que colocar. E aí, de repente, ela vai botar roupa suja onde é para botar roupa limpa e vai acabar molhando a peça. Porque lembrem que aqui é tecido embaixo. E só nessa parte é que eu botei plástico embaixo e em cima. Então a peça de hoje foi isso, espero que vocês gostem, não esqueçam de compartilhar e dar um gostei aqui embaixo do vídeo. Qualquer dúvida sobre o projeto, me chama inbox na página do ateliê que eu respondo para vocês. De novo, esse é um projeto pago, quem tiver interesse no projeto me chama inbox lá que eu passo os dados bancários para depósito. Por hoje é isso, até a próxima.